Meus irmãos, é um privilégio mais uma vez estar com vocês na igreja, pregar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Livro de 1 Reis, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher filha do rei do Egito, pois tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não tinham edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor. Andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão e de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência, e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande e numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve tal igual, e nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste eu te dou, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, o eterno, o supremo, o onipresente, onipotente e onisciente Deus, aquele que detém todo o poder, toda a sabedoria, toda a glória. Seja dada, Senhor, ao teu nome, dentre os séculos dos séculos, todo louvor, honra e glória. Pai da eternidade, ajuda-nos, Senhor, nesta noite com a tua palavra. Fala, Senhor, ao mais íntimo do nosso ser. Transforma, Senhor, o nosso entendimento. Muda, Senhor Deus, os preceitos que
temos dentro de nós, transforma-nos, Senhor, para que possamos ser segundo a Sua imagem, e a cada dia, Senhor, sermos semelhante ao Teu Filho amado. Pai querido, se nesta noite ainda há almas que não se entregaram a Cristo, que a Tua palavra, Senhor, fale a esses corações do mais profundo do seu ser, para que eles entendam, compreendam e conheçam este Deus. Pai eterno, te pedimos pelos enfermos, pelos necessitados e por aqueles que não estão aqui, Senhor. Peço que o Senhor os abençoe. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e o Teu povo. Perdoa, Senhor, a multidão de nossas iniquidades. Santo Deus, nos ajuda. Em nome do Seu Filho amado Jesus o Cristo, Salvador. E nós oramos agradecidos. Amém, Pai Celestial. Poder sentar. No tempo de Salomão, como também nos nossos dias atuais, o que não falta é um coração sincero. Se você parar para pensar e meditar e refletir, uma pessoa que frequenta um centro de macumba, um centro de candomblé, o que não falta para ele é sinceridade e acreditar naquilo mesmo que ele está indo ali fazer. E nós vamos entender algumas coisas que acreditar não é fé e nem crer. Acreditar é você dar crédito a alguma coisa. É você acreditar uma confiança em algo, esperando dele um retorno. Isso é acreditar. O camarada que está dentro ali de um lugar onde mexe com, eles dizem, com todo tipo de espírito mal, ele acredita naquilo. E no tempo de Salomão, a Bíblia nos relata que Salomão e o povo de Israel, ou seja, Davi, seu pai, crente, Salomão, seu filho, crente, a nação de Israel, todos eles estão sacrificando no alto, ou seja, crente, acreditando. Israel fez uma matemática humana, tirou aquela conclusão humana de que, bom, Deus Todo-Poderoso, aquele que pode tudo, nós, aquele que não podemos nada. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer que nem o empregado. O empregado, ele trabalha todos os dias, acreditando diante do seu patrão, para que quando chegar no final do mês, ele creditou, e aí o seu patrão, ele é o meio dele se assenhorar dele, porque agora o seu patrão, chegou o dia dele receber. E a maioria das vezes a pessoa pensa que isso daí é fé. E ele quer fazer isso aí com Deus. Aí ele vai queimar incenso. Aí ele vai queimar sacrifício no altar. E aí ele vem para a igreja e canta, e canta, e canta, e canta, e canta. E pensa que isso vai mover Deus. Não vai. E aí Deus vai cansar de ouvir aquela cantoria, aquele povo cantando, para de cantar. 1 hora, 2 horas de cantoria. E Deus fala, para, que eu vou fazer o que vocês querem. Não é assim não.
E aí o Salomão, pai crente, filho crente, Israel crente, e todos lá sacrificando alto. Tudo bem. O que não faltava para eles era sinceridade, como não falta para a maioria das pessoas hoje. A nossa compreensão ainda é a de Israel. Todo-Poderoso, aquele que não pode nada, então eu vou fazer algo para que esse Todo-Poderoso, eu crie um crédito diante dele, eu vou acreditando e dando essa confiança para que eu receba algo. É muitas vezes isso que nós fazemos com Deus. É esse o entendimento da maioria das pessoas acerca de fé, acerca de Deus. Meus irmãos, você quer ver uma coisa? Qual é o entendimento que nós temos de santidade? Santidade. Vamos lá, vamos lembrar do versículo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o quê? Senhor. E aí qual que é a lógica do nosso raciocínio humano, a nossa conclusão humana? Que santificação é para ver Deus. É isso mesmo que o texto está dizendo? É isso? Você acha que o mérito da sua santificação é para você no final do resultado ver Deus? É isso? Não. Porque quando você olha o texto e o contexto, antes desse versículo 14 está lá, olhando o... Eu olho para quem? O autor e consumador do quê? Da fé. Então a santificação não é para ver Deus. A santificação é por aquilo que você já viu em Deus, que Deus é santo, seja santo porque eu sou. Mas o nosso entendimento é santidade para ver Deus. Está vendo como não? A santidade não é para ver Deus. Santidade é porque eu já vi Deus. E aí, através dessa santidade, Deus deseja que os outros homens vejam a Deus. Olha o que nós ensinamos de santidade para os nossos filhos. Aí as crianças que vão começar na escola amanhã. Aí o pai e a mãe chegam e rezam aquele sermão. Ó, fica longe daquele que não presta. Fica longe daquele marginal ali, ó. Esse é o princípio de santidade. Nós estamos ensinando nossos filhos a ficar longe, a se proteger daqueles que estão de fora. Mas o princípio da santidade é outro. Nós deveríamos ensinar os nossos filhos, meu filho, seja santo para você proteger os outros da sua maldade. É para proteger os outros da maldade dos nossos filhos. Porque como aquele lá vai descobrir quem é Deus? Santidade é para o outro ver Deus. É para você gastar sua vida para que ele conheça Cristo. Está vendo como o nosso entendimento é torcido, meus irmãos? E aí nós achamos que nós estamos sacrificando. Glória a Deus, bem.
E aí o Salomão está lá no alto. Já fez 1000 holocaustos. 1000. Olha o desespero do homem. Está desesperado. Salomão está desesperado, está em pânico. Como assim pânico, pastor? Ele está em pânico. Sabe por quê? Porque ele está vendo uma multidão que ele não pode dar conta deles. E ele já descobriu uma coisa: vai faltar animal em Israel, vai faltar ovelha, vai faltar sacrifício no mundo para me sacrificar por toda essa gente, que eu não consigo cuidar deles. Porque o meu entendimento ainda está fechado. As nossas crenças que a pessoa aprende dentro de igreja. Aprender de igreja. Crença. Aprende errado. E aí então, o coração do Salomão está palpitando. 1000 sacrifícios, não está resolvendo nada. E agora? E aí então Deus aparece para ele em sonho e chega nele e fala assim: Salomão, versículo 5, pede e eu vou te dar. Já pensou? Deus chegar em você e dizer assim: pede que eu vou te dar. Presta atenção, quem está falando com você é o Todo-Poderoso que pode tudo. Pede que eu vou te dar. Pode pedir. Pode pedir. E aí o nosso entendimento humano, as conclusões humanas, o raciocínio humano, versículo de número 11. Disse-lhe Deus: você não pediu, já que pediste esta coisa. Você não pediu uma vida longa, cheia de saúde. Você não pediu riquezas. E você não pediu poder sobre as outras pessoas. A maioria dos nossos problemas nós tentamos resolver de 3 maneiras: saúde. Precisamos de saúde, pastor. Saúde. Dinheiro. Poder. Capacidade. Agora eu quero que você pense, por favor, pense no injusto bem de saúde. Pensa nisso. Uma pessoa injusta, que tem uma saúde de ferro. Pensa num homem rico e avarento e injusto. Pensa num homem poderoso, injusto. Por favor, qual é o nosso entendimento de Deus, de fé, e o que nós estamos fazendo sentado em banco de igreja? Por favor, eu não quero que você saia daqui da mesma maneira que você entrou e continue com a mente fechada para a palavra de Deus e para este Deus. Mas de que maneira queremos resolver o nosso problema? Com boa saúde, bastante dinheiro e muito poder, competência. Dentro da igreja nós queremos organizar a igreja. Mas isso é errado, pastor? Não. Mas primeiro nós temos que definir a sua natureza. Qual que é a natureza? A natureza de você ser um filho de Deus. Quem você representa? O coração de Deus.
Então, antes de organização, é natureza, quem você é. Nós temos a consciência, mas nós queremos melhorar a nossa competência. O que é competência? Boa mensagem, uma boa teologia para pregar para a pessoa. Mas você tem que crescer na consciência de quem você é em Cristo e o que Cristo é em você. Porque não adianta você crescer na competência e se tornar uma pessoa cruel, porque a sua consciência, o seu caráter de Cristo não foi formado. O caráter de Cristo que você precisa ter, o homem segundo Cristo que você precisa ser, a mente de Cristo que você precisa ter não foi formado, porque você quer competência e não consciência de chegar a ser igual a Deus. O salmista no Salmo 139, abre sua Bíblia. Segura aí em 1 Reis, mas abra em Salmo 139, versículo 28. O salmista diz que ele não tem para onde ele ir. Se ele subir ao céu, Deus está. Se ele descer no mais profundo do inferno, do abismo, Deus também está. Se ele está na luz, é de Deus. Se ele está nas trevas, Deus também está lá. Versículo, não é 28, é 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê, versículo 24, se há em mim um caminho mau. É claro que há um caminho mau, porque quando eu tiro as minhas conclusões, quando eu ainda estou acreditando e não tendo uma fé verdadeira, crendo nesse Deus genuinamente, quando eu ainda estou acreditando como o macumbeiro, como o espírita e como os demais outros, as religiões, o Xexenoye, o pensamento positivo e etc, etc e etc. E aí ele diz assim: olha em mim e vê se tem um caminho mau. Aí eu vou pedir uma coisa para o Senhor, meu Deus, o Todo-Poderoso: me enquadra, me esquadreja, me guia, me põe aonde? No caminho eterno. Porque Deus da eternidade já tem um caminho para você. Deus desde a eternidade já preparou todas as coisas. Tinha um camarada que desde pequeno ele montou um sebo de gibi. E ele comprava toda a revista de quadrinho que ele queria. Ele carpia o quintal, ele lavava o carro, ele guardava o dinheiro e ele chegava lá para comprar a revista. Quanto que é tanto? Eu tenho dinheiro para comprar. Mas primeiro eu quero ver duas coisas. O quê? O princípio e o quê? O fim. Aí ele ia lá no fim da história. Gostei. O fim da história me agradou. Vou comprar. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que o caminho eterno de Deus, que você já sabe que Ele existe e que Deus vai colocar você nesse caminho eterno para você caminhar nele. Você já sabe o quê? O fim. Mas mesmo que no meio dessa caminhada você tenha que ler a história e ficar nervoso e chorar e chora, mas chegando no fim você já sabe o que está esperando você. Olha, meus irmãos, Senhor, me coloca nesse caminho eterno
Deus abriu o entendimento desse homem, me guia pelo céu, me põe no seu caminho. Porque a maioria das vezes nós estamos andando nos nossos próprios caminhos. Muito bem. 1 Reis, capítulo 3. Então Deus apareceu, pede, pode pedir. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e não passo de uma o quê? Criança. E eu não sei me conduzir. Então, o que é a Bíblia, meus irmãos? Meus amados e queridos irmãos, o que é a palavra de Deus do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse? Não são historinhas para você se divertir. Não são histórias para você talvez acreditar ou não, crer ou não. A Bíblia, ela é a pedagogia de Deus. É o ensino que Deus quer nos ensinar. E ensinar implica o quê? Mudar o nosso entendimento. Então a criança, ela está pronta para quê, irmão? Para aprender. E para ser ensinada. E aí Salomão já fez 1000 sacrifícios, mas o coração dele está lá, porque não é suficiente. Salomão diz assim, ó, eu não tenho competência para tomar conta desse problema. Quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A multidão que Salomão se referiu é a multidão do coração da sua esposa. Quando você olha para ela e você não tem como fazer nada. A multidão é o coração do seu filho, que você não consegue resolver, e Salomão está assim. Eu já sacrifiquei 1000 sacrifícios, mas eu não estou conseguindo. É quando a esposa olha para o marido e vê uma multidão dentro do coração dele que ela não dá conta. E aí ela diz assim, meu Deus, me ajuda. Tem coisas na Bíblia, meus irmãos, que nós precisamos entender. Quando você vê, Jacó casou com 2 mulheres. Lázaro tinha 2 irmãs. Adão teve 2 filhos. E aí você diz, não, Jacó teve 2 mulheres, eu quero ter 2. É porque há uma dualidade na nossa vida, nosso pensamento. E aí Deus quer ensinar uma coisa para você, para mim. Você casou com 2 mulheres. Como assim, pastor? Tem aquela uma, daquele dia que você ama ela. Mas tem uma parte dela que você não gosta. Aí você fala, Senhor, tem misericórdia. Aí a esposa casou com o camarada, viu, Diego? Casou com você, a Jéssica. E aí um dia ela vai acordar assim, vai olhar para você e falar, Senhor, não foi com esse cara que eu casei. Me ajuda. Tem uma parte dele que eu amo, tem uma que eu não gosto. E aí a Bíblia nos ensina que Jacó trabalhou 7 anos por aquilo que ele não gostava para aprender a cuidar da outra que ele amava. Mas é aqui. E a multidão, quando Jesus atravessou o mar, ele foi para o deserto e a multidão seguiu ele atrás dos barquinhos e e aquele monte de gente, os discípulos olharam e ficaram apavorados, que nem o coração de Salomão. Senhor, não tem dinheiro para comprar pão e não tem lugar. O que nós vamos fazer com a multidão? Qual que era a decisão deles? Manda eles ir
ir embora, Senhor. Jesus falou: não, vocês vão ter que cuidar deles. E Salomão está desesperado, porque ele não tem competência para cuidar do coração e da multidão. Ele precisa de ter bastante saúde, dinheiro, poder. É isso que resolve o seu problema? Talvez você ache que o seu problema é dinheiro, saúde, poder sobre as outras pessoas. Talvez você ache que é isso. Mas Salomão precisava de uma coisa: deixar de conhecer Deus só de ouvido. Tem muita pessoa que conhece Deus só de ouvir falar, e conhecer implica em afinidade. Acreditar não tem afinidade, porque você acredita o seu dinheiro na instituição bancária, mas você não tem afinidade com o gerente do banco. Quando você fica doente, você acredita no médico, você não tem fé nele. Você procura a relação do médico lá que vai atender você na especialidade sua, papapá, esse aqui é o melhor. Eu acredito nele, que ele tem as competências, mas eu não tenho fé nele, porque fé é diferente. Fé não se baseia nas minhas necessidades. O acreditar. Tem pessoa que só acredita em Deus, ele não conhece a Deus. É diferente. Ele ainda está fazendo essa base de troca, do sacrifício, papapá, vamos lá, que a minha fé vai mover o coração de Deus, e se isso fosse verdade, quando Pedro começou a afundar, Jesus também tinha que afundar. Mas Jesus continuou sobre as águas, porque não é a fé que move Deus. Capítulo 3. Eu sou uma criança. Muito bem. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. A partir do verso 21. E Enoque viveu 75 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui se implica no crer, aqui se implica na afinidade, aqui se implica na mesma natureza, aqui se implica, meus irmãos, em conhecer a Deus. O que nós não estamos entendendo é Deus em nós e através de nós. Cristo, nossa esperança e glória. Nós achamos que Deus vai ser glorificado quando a igreja, meus irmãos, tiver um templo lindo. Deus vai ser glorificado quando você entender Deus em você e através de você. Natureza, ser, entendimento. Sua vida não pode ser mudada se você não conhece a Deus. Quando nós vamos falar de fé, duas palavrinhas para você pensar e responder rápido: confiança
ou conhecer? Qual que você atribui a fé? Confiança ou conhecer? O que vem na nossa mente? Confiança. Mas está errado. Como é que eu vou confiar em quem eu não conheço? Eu preciso conhecer a Deus. Eu estava falando no culto na casa da irmã Ana, que as pessoas talvez lá pensam que eu vou fazer uma revelação do livro de Apocalipse, que eu vou revelar o oculto para elas, que vai ter uma sabedoria imensa. Não vai. Eu falei assim: ó, você precisa encontrar Jesus, o Deus que criou os céus e a terra. É isso que você precisa encontrar. Tá bom? Senão, ó. E aí o Enoque, ele andou com Deus porque tinha uma intimidade com Deus, afinidade. Quando a Bíblia diz em Êxodo 33:11 que Deus falava com Moisés face a face como um amigo, como eu falo com você, Diego, quando termino o culto, quando eu falo com os irmãos e com as irmãs, Deus falava com Moisés como um amigo. Quando Isaías vai falar de Abraão, em 41:8, ele diz assim: Abraão, ele é meu o quê? O meu amigo. Isso implica em natureza ser afinidade. Conhecer a Deus. O que Salomão precisava? Conhecer a Deus, ter intimidade com esse Deus. Ele precisava de uma mente de Cristo para cuidar da multidão. O que andava atrás de Jesus? A multidão. Eles eram cuidados, tinha cura, tinha milagre, tinha multiplicação de pão e de peixe. Mas a maioria das vezes nós só conhecemos Deus de ouvir. Evangelho de João, capítulo 15. Enoque andou com Deus. João 15. A partir do verso 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém sua própria vida em favor dos seus. Versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso se chama intimidade. Conhecer, mesma natureza, mesmo espírito, isso é conhecer a Deus. Do contrário, você não vai conhecer a Deus, você só vai ser um ouvinte esquecido. Nada mais. Só isso. Talvez você vai ser um crente. O que é um crente? Pessoa cheia de crença. Pessoa que dá crédito à crença. Provérbios, sei lá, 22:6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. O que Salomão colocou diante de Deus? Eu sou uma criança. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Se a sua tradução não tiver, mas tem a palavra ensino. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo, este que Deus abriu o seu entendimento, porque ele diz assim:
Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto o judeu como o grego. E ele diz ainda: porque o justo viverá do quê? Então, a sua família não precisa de um pai crente, ela precisa de um justo. Porque um crente é aquela pessoa cheia de crendice, de crença. Precisa de um pai justo, que tenha justiça para com a sua esposa, para que tenha justiça para com seus filhos, para que tenha justiça para com os outros. É isso que Deus precisa. Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Versículo 12. Primeira palavrinha do seu versículo 12. Ensinando? Ensinando? Quem tem a palavra educando-nos? Educando? Tem educando, ensinando? Ensinando. Minha tradução diz aqui, é para você entender que é uma educação, educando-nos a viver. Conhecer a Deus é você ser educado a viver essa vida eterna. Educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente. Sabe o que nós temos ainda no nosso entendimento? Pastor, eu estou aqui com toda a sinceridade do coração, eu quero apresentar o meu filho diante de Deus. A pergunta é: aonde estava Deus que ele não conhece seu filho? Quando o seu filho nasceu ou foi feito e Deus não sabia de nada? Então nós devemos colocar na seguinte posição: Senhor, é o seguinte, eu estou casado, eu tenho minha esposa, e o Senhor me enviou um filho seu lá para casa, e eu estou aqui, Senhor, para colocar ele diante de Ti, porque o Senhor que me deu ele, e eu quero que o Senhor me abençoe e me ajude a não atrapalhar ele, para ele poder Te servir. E eu não quero, Senhor, que esse filho que o Senhor me deu, ele veja em mim ansiedade, dúvidas para o caminho eterno que o Senhor tem preparado para ele. Então eu peço que o Senhor me ajude, porque o Senhor enviou esse filho lá em casa para mim. Me ajuda, Pai, cuida dele, me dá sabedoria. Eu sou uma criança, eu preciso ser ensinado, eu preciso ser transformado. Minha mente, minhas crenças, Senhor, meu coração está palpitoso e eu não consigo cuidar. 1 Reis capítulo 3. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Quando fala de julgar, ele fala do quê? De justiça. Vamos lembrar da Bíblia? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... O que o reino de Deus é? Justiça. Quando a Bíblia traduz a palavra justiça, ela traduz essa palavra em equidade. O centro da equidade está com Deus. O que é isso? Justiça igual. Ou seja, Senhor, me ajuda a mostrar para aquela pessoa ali que ainda não conhece a Tua palavra, o Teu nome, a Tua justiça. O justo viverá pela fé.
Mas o justo que conhece a Deus, que tem intimidade, natureza. Você sabe que... Você tem ideia de quem era o Lúcifer? O Lúcifer, ele era o cinete da perfeição do céu, ou seja, o ISO. Chegava lá diante do Lúcifer, isso aqui está diante de Deus, carimbo aprovado, não, volta, tem que fazer de novo. Aí o Lúcifer atrelou, atribuiu trabalho, mais recompensa, e aí ele aprontou tudo aqui no céu. 1/3 dos anjos se rebelaram, e o Lúcifer ele estava bem perto de Deus. Mas agora no inferno, ele não está longe de Deus, mas nunca mais ele está de natureza de Deus. A pior coisa do inferno é ele existir. A melhor coisa para o inferno é que a existência deixasse de existir. Porque no inferno as pessoas vão ter tudo aquilo que eles querem, vão viver bastante, mas sem o sentido da vida. Então o diabo ele fica furioso, porque Deus não está longe dele, mas nunca mais de proximidade de natureza. Mas são as conclusões que nós tiramos. E aí em 1 Reis capítulo 3, eu quero um coração compreensivo. Eu quero que o Senhor encha o meu coração com a sua justiça, para que prudentemente eu decida entre o bem e o mal, para julgar esse grande povo. Então aí Deus diz: então você não pediu vida longa, riquezas e nem poder, mas pediste, versículo 11, o entendimento para discernir o que é o quê? Justo. Deus ele quer que a justiça dele saia da sua vida, para mostrar para as outras pessoas. Sabe como nós pensamos? Pastor abriu lá uma loja perto de casa e eu descobri que a mulher lá mexe com o terreiro. Eu não vou mais lá. É aí que você tem que ir lá. Mas por que, pastor? Claro. Você tem que se aproximar dela e criar uma amizade com ela, para ela lá ver o seu Deus. Sabe por que nós... Olha o nosso pensamento. Eu não vou lá porque eu estou com medo da crença dela me afetar. Quando eu deveria entender que a minha fé, o meu Deus pode mudar a vida dela. Aí que você tem que comprar roupa sem precisar. Mas o nosso entendimento, como é que ela vai ver o seu Deus? Como? Mudo quando entra, mudo quando sai? Me dá um coração compreensivo, discernimento entre o bem e o mal, para discernir o que é justo. Versículo 12: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Também até o que não me pediste eu te dou. Assim eu vou te dar riqueza como glória, e que não haja um igual entre os reis por todos os teus dias. Paulo, quando ele quis falar da glória de Deus, irmãos, ele diz assim: Cristo em nós, esperança da glória. Sabe quando a cidade de Oriente vai realmente mudar?
Não é porque tem crente aqui, cheio de crença. Porque de crente, de crença tem um monte. É quando tiver o quê? Justo. E a pessoa enxergar em você a justiça de Deus. E a pessoa enxergar em você a santidade, o Deus em você e através de você. Aí vai mudar. A pessoa vai ver que você conhece a Deus. Eu queria ler o último versículo, Salmo de Moisés, Salmo 90. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não conhece a Deus, você pode conhecer a Deus. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você não precisa de dinheiro, de boa saúde, de poder, de competência. Você precisa conhecer a Deus. Sabe o que você precisa? Conhecer a Deus. Tomar uma decisão por Deus. Pastor, eu quero entregar minha vida a esse Deus. Eu quero que esse Deus encha o meu coração e a minha vida de sabedoria com a sua salvação. Eu quero que esse Deus ele me eduque a viver essa vida eterna. Pastor, eu quero que esse Deus me encha com a sua justiça. Se tem alguém aqui essa noite que quer conhecer esse Deus, tem esse desejo, e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, você pode abrir a sua boca, depois de falar: pastor, eu entreguei minha vida para esse Deus. E eu me coloquei diante desse Deus como Salomão, como uma criança, para aprender e ser ensinado por Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Santo e bendito Deus, é no Teu nome, Senhor, que nós estamos aqui. E peço, Senhor, que o Senhor esteja mudando todo o nosso entendimento, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar todas as crenças, para que o entendimento pleno, Senhor, venha adentrar o nosso coração e a nossa mente. Pai eterno, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando de cada uma dessas almas que estão aqui nessa noite. E se temos almas aqui, Senhor, que necessitam em Te conhecer, em ter essa intimidade, em desfrutar desta natureza, desta comunhão bendita contigo, Pai. Toca nesses corações, transforma-os, Senhor, dá um coração a eles compreensivo, com sabedoria, de discernimento, de justiça. Abre o nosso entendimento, Pai querido. Nos ensina, nos educa, Senhor, dentro da Sua palavra. Pai querido,
Peço que o Senhor esteja cuidando de cada um de nossos irmãos que não estão aqui e de todos que não vieram, Senhor. Obrigado pela tua salvação, pelo perdão dos pecados que temos em Cristo e por abrir o nosso entendimento, Senhor, para a tua palavra. Peço, Pai, toca nesses corações. Faça com que as bocas sejam abertas para professar o desejo, Senhor, e o conhecer do seu Filho amado, o Deus que se fez carne. Pai querido, despede-nos com a tua paz. Abençoa, Senhor, esse primeiro dia da semana. E que possamos, Senhor, pelo teu poder, enfrentar os demais dias. Para que na sexta-feira, Senhor, entendamos o sacrifício do seu Filho amado Jesus. Pai eterno, abençoe cada uma dessas almas, para a salvação de todas elas. Em nome do seu Filho amado Jesus, o Cristo, o Salvador, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Poder ser. Quero agradecer os amados irmãos. Muito obrigado pelo silêncio. E para mim é um privilégio estar aqui na casa de Deus junto com vocês. Uma alegria. Bom? E que Deus esteja inundando o nosso ser do seu conhecimento, para nós conhecermos esse Deus. E você um dia possa professar, como aquele menino fez lá em Pompeia: pastor, eu já aceitei Cristo. Eu quero ser batizado, pastor, eu já aceitei Cristo. Eu quero conhecer mais e mais esse Deus. Meus amados irmãos, que Deus transforme o nosso entendimento. Vão em paz e que Deus abençoe a todos.